Glória a Deus. Bom dia, povo amado de Deus. Tudo bem? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesse domingo, né? Que bênção essa banda, né? Que Deus levante, sempre use vocês, abençoe e levante vocês aí, não só na Calvário, mas por lugares onde Ele tem para vocês, em nome de Jesus, tá? Você que trouxe sua Bíblia, e se quiser, ou também se quiser acompanhar no telão, eu passo a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1 em diante. Glória a Deus. E você que gosta de anotar, o título dessa mensagem é Resgatando Sua Verdadeira Identidade. Resgatando sua verdadeira identidade. Glória a Deus. Então, passamos a ler Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1 em diante. Uma história bem conhecida, mas que nos ensina muita coisa. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse-lhe: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Você pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa história que nos ensina tanto, Senhor. Um homem que subiu numa árvore para ver Jesus, Senhor, e não sabia que Jesus já estava procurando ele, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te convido a ser o principal nessa palavra. Nos orienta, nos fala, revela aquilo que precisa revelar para que aprendamos e saiamos daqui diferente do que entramos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu admiro muito Zaqueu. Por que eu admiro Zaqueu? Porque quando a gente vê alguns outros personagens, eles estão precisando. Alguns estavam doentes, alguns estavam endemoniados, alguns tinham filho doente, filha doente, enfim, estavam cheios de problemas e Jesus era uma solução para aqueles problemas. Mas o que me admira em Zaqueu é que não diz que Zaqueu estava com problema na família. Não diz que Zaqueu tinha problema de dinheiro, porque ele era rico. Zaqueu poderia dizer que era um homem próspero, abençoado, de forma injusta, é claro, mas era. Então, quando olhamos pelos olhos naturais, ele não tinha falta de nada. Ele tinha tudo. Tudo que um homem aqui na terra poderia ter. Tinha bens, tinha os amigos publicanos, mas eram amigos que estavam com ele. Ele tinha um bom cargo, ele era chefe dos publicanos, é como se fosse o chefe da Receita Federal hoje, né? Então, a gente vê um homem que parecia que não tinha falta de nada. Mas o interessante é que se a gente retroceder um pouquinho o Evangelho, no capítulo anterior também fala de um homem rico, que tinha tudo. E esse homem rico, ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Porém, Jesus disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tu tens e segue-me. E aquele homem ficou tão triste, porque ele não seguiu. E o Jesus disse: quão difícil é um homem rico entrar no reino dos céus. E é por isso que hoje muitos
Muitas pessoas pregam uma teologia franciscana, uma teologia de pobreza. Jesus não quis dizer que a pessoa que tem dinheiro vai para o inferno. Ela quis dizer que o amor ao dinheiro, quando você ama mais ao dinheiro do que a Jesus, isso sim, te coloca o dinheiro como seu senhor, então você idolatra o dinheiro. Mas ele disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Só que logo no capítulo seguinte, um rico se converte. Como Jesus é bom, né? Jesus mostra que o impossível, o difícil ele faz, aleluia. O fácil nós fazemos, mas o difícil é com ele, glória a Deus. Então, não sei se você sabia, mas Zaqueu, a palavra Zaqueu, significa puro e inocente. Quando uma criança nascia, os pais escolhiam antigamente o nome para ter um significado de vida. Hoje as pessoas nem fazem assim, mas antigamente era. Então parece que eu estou vendo, igreja, a mãe engravida, e o pai felizão da vida, diz qual é o nome que nós vamos dar para essa criança. Se for menina vai ser tal, mas se for menino, a gente vai consagrar ele ao Senhor. Vamos colocar o nome dele de puro, de inocente, porque certamente esse menino, ele vai ser uma bênção nas nossas vidas. Certamente esse menino, ele nasceu para seguir Jesus, seguir o Senhor, né? Jesus não tinha vindo na época ainda, né? Então, ele diz, então esse menino vai ser uma bênção. E a expectativa que os pais colocaram naquele menino é que esse menino servisse a Deus, servisse às leis. Prova é que quando ele chamava, ele dizia, puro, inocente, vem cá puro, vem cá inocente. Mas por ironia do destino, ou por propósito de Deus, esse menino, eu não sei por que circunstâncias da vida, começou a cobrar impostos. E o povo o tratava como um traidor, porque ele cobrava impostos do seu povo, da sua nação, para Roma. Imagine só. Ô puro isso aí? Ô inocente esse? Isso aí é um ladrão. Isso aí é um traidor. E assim, toda vez que alguém chamava Zaqueu, chamava com ar de deboche. Provavelmente, os próprios pais, você é uma vergonha da família, você traiu a nossa nação, você traiu o nosso povo, você enriqueceu injustamente. E assim era a vida desse homem. Mas ele foi prosseguindo. Provavelmente ele era o chefe de Mateus, de Levi, né? Mateus, o discípulo de Jesus, porque ele era chefe dos publicanos e Mateus era um publicano, né? Mas um dia, Jesus estava quase no fim do seu ministério, resolve ia para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele passa por Jericó. Mas o que acontece? Ele já sabia que ele ia encontrar Zaqueu. Zaqueu não sabia. Zaqueu apenas pensou em ver Jesus. Mas Jesus já sabia que ia encontrar Zaqueu e que ia restituir a identidade dele. Que aquele homem que era deboche para todo mundo, que era motivo de sarcasmos, que as pessoas riam dele, Zaqueu, puro, inocente, ladrão seria melhor chamar ele, não por esse nome. Talvez até nem chamasse de Zaqueu, aquele cara, aquele cobrador, porque eles não queriam chamá-lo pelo nome, porque não condizia com o que eles viam. Eu aprendo um negócio, grave isso para você. Realidade não é a verdade. Pô, pastor, como assim realidade não é verdade? A realidade é o que parece que estamos vendo, mas a verdade é realmente como as coisas são. Realidade é o que parece que estamos vendo, mas a verdade é como de fato as coisas são. A realidade parecia que Zaqueu era um ladrão, era um cobrador, mas a verdade é que no fundo, o Zaqueu sempre queria voltar à essência, voltar às origens, ter a sua identidade de volta. E o que a gente aprende com esse texto? A primeira coisa que a gente aprende é que Jesus passa por caminhos onde sabe que encontrará alguém disposto a recebê-lo. Veja bem, talvez
Você entrou nessa igreja porque alguém convidou um dia. Ou você ouviu viu na internet alguma coisa. Ou, sei lá, por que motivo você chegou. Mas Jesus sabia que você estaria aqui. E Ele passou por aqui. Ele passa por aqui. Ele está aqui. Porque Ele sabe que tem alguém disposto a recebê-lo. E Jesus passa por Jericó. Algumas vezes. Jericó, para você que não sabe, era um caminho perigoso. Para se chegar a Jerusalém, por exemplo, se passava por Jericó. E ali era uma subida, ou para quem ia a Jerusalém, e descida para quem vinha de Jerusalém, claro, né? E ali tinha muitos bandidos, muitos assaltantes que se escondiam naquelas estradas sinuosas para assaltar os viajantes que iam lá. Então todo mundo que ia para Jerusalém, passar por Jericó, deveria passar por caravana, que era mais seguro, não sozinho. Prova é que na parábola do bom samaritano, o que aconteceu com aquele viajante? Ele foi espancado, assaltado pelos bandidos em Jericó, porque ele descia de Jerusalém sozinho. Deixa eu te falar algo. Jesus sempre correu riscos para salvar alguém. Quando você vem à igreja para ver Jesus, assim como Zaqueu, da mesma maneira, subiu na árvore para ver Jesus, pode ser perigoso. Ué, pastor, por quê? Porque você pode morrer. Você pode morrer para o mundo e levar Jesus para a sua casa, aleluia. Você pode morrer para o mundo e começar a levar Jesus para a tua casa. E você pode pensar que é só mais um na multidão. Mas Jesus sabe onde você está, como você está. E hoje está te chamando. Glória a Deus. Zaqueu pensou que ele era mais um na multidão. Ele apenas queria ver Jesus. Mal sabia ele que Jesus passaria por ali, não para ser visto, mas para ver quem estava disposto a recebê-lo. Ei, às vezes a gente vem na igreja para ouvir uma palavra. A gente diz assim, eu vou no culto para ouvir uma palavra, para ver se eu vejo uma manifestação de Jesus. Mas o culto não é só para isso. O culto é para Jesus ver você e ver se você quer levar ele para casa, aleluia. Para ver se você o leva para casa. Mas o interessante, que eu acho fantástico, né, nessa passagem, é que eu vejo, por exemplo, Jairo convidando Jesus para ir para sua casa. Oh, minha filha está horrivelmente doente. Mestre, vai lá em casa. Eu vejo na Bíblia várias pessoas convidando Simão, fazendo um jantar para Jesus. Maria, Marta e Lázaro convidando Jesus para ir lá. Várias pessoas convidaram Jesus para entrar na sua casa. Mas a única vez que Jesus se convida para entrar na casa de alguém foi nessa passagem de Zaqueu. Aleluia. Eu quero dizer, você tem que estar tão disposto a ver Jesus, que Jesus dizia, não, eu tenho que entrar nessa casa, eu preciso mudar esse coração, eu preciso mudar essa família, eu preciso entrar nessa vida, aleluia. Aleluia. Então, a multidão poderia ser um problema, porque o Zaqueu, ele era baixinho, pelo que diz, era de baixa estatura. Ele não conseguia ver as coisas como os outros viam, naturalmente. Mas então o que ele fez? Ele teve uma atitude de criança. Ele correu, coisa de criança, que para um homem da posição dele, ficar correndo não era muito, vamos dizer assim, não era etiqueta da época, não era socialmente saudável. E ele subiu numa árvore. Eu quero dizer para você que às vezes, para a gente ver Jesus, a gente tem que abrir mão da nossa reputação, da nossa posição e ter atitude de criança. Por isso que Jesus diz que aquele que não for como uma criança não entrará no reino de Deus. Ele não se importou com o que iriam dizer ou falar dele, da sua posição, até porque já falavam dele mesmo. Mas ele disse, não, hoje eu preciso ver Jesus. Eu estou determinado a ver Jesus. E criança tem foco. Criança, se você não... Quando você percebe, ela está fazendo teimosia, birra, e daqui a pouco ela consegue o que quer.
se tiver que chorar, como criança, a gente precisa chorar. Se tiver que se jogar aos pés de Jesus, que assim seja. E se tiver que subir numa árvore, que assim o façamos. Mas o importante é você não sair desse culto, é não sair da igreja sem ver Jesus, porque a partir do momento que você vê Jesus e Ele olha para você, Ele fala com você, Ele diz: eu preciso entrar nessa casa, aleluia. E quando você faz loucuras por Jesus, Ele faz tudo para entrar na casa dessa pessoa. Jesus enxergou Zaqueu, falou com ele e se convidou para pousar, não apenas almoçar, jantar, mas pousar na casa dele. Talvez nós não tenhamos essa cultura, mas os orientais da época, para eles irem na casa de alguém, essa pessoa tinha que ser amigo, não era colega, era amigo. E é por isso que revoltou tanto a sociedade da época, porque disseram: esse Jesus entra, vai almoçar, come com um pecador, esse é amigo de pecador. Jesus sempre foi amigo de pecador, porque Jesus nunca se importou com pecadores, Ele se importa com o pecado, porque Ele sabe que se Ele entrar nessa casa, o pecador se converte, aleluia. E Jesus está interessado na tua e na minha conversão, aleluia. Então, Jesus não se importou com o que a sociedade ia dizer. Ele disse: eu vou pousar nessa casa de pecador. E às vezes, nós, igreja, somos assim: não, eu não vou entrar naquela casa de um pecador lá, não sei o que, não vou em tal lugar porque aquele lugar é cheio de pecado, eu não entro lá. Queridos, nós é que santificamos o ambiente. É claro que a gente tem que cuidar com o ambiente que vai, mas às vezes a gente quer ser tão santo que afasta as pessoas. Jesus sempre se misturou com o povo. Jesus sempre esteve no meio do povo. O pastor tem que estar no meio das ovelhas. Nós temos que estar no meio do povo. Se a gente não entra na casa das pessoas, se a gente não está com o povo, a gente fica no outro, fica tão longe, que fica inacessível. E Jesus entrou naquela casa. Então eu quero dizer que quando você faz loucuras por Jesus, como Zaqueu fez, subir na árvore, correr, Jesus te surpreende. Deixa eu te falar algo. Às vezes, o Espírito Santo, Ele nos pede coisa para não fazer, para a gente fazer que não tem sentido nenhum. Como dizer isso, fazer aquilo, tal. Mas quando você obedece, faz essa loucura aos teus olhos, Ele te surpreende. Já contei aqui, já poderia contar inúmeras experiências. Uma vez eu lembro, entrou um vigilante lá na nossa empresa, na empresa na qual eu trabalho, e Deus falou comigo assim: diz para ele que ainda tem azeite na vida dele. Eu disse: eu não vou dizer, eu nem conheço o cara, está a primeira vez aí, eu nem sei quem é. E eu resisti resisti duas, mas na terceira vez o Espírito Santo diz para ele que ainda tem azeite. Eu cheguei para ele e disse: moço, eu não te conheço, eu não sei o teu nome, eu não sei quem você é, mas eu sei que Deus falou comigo a teu respeito. E mandou te dizer que ainda tem azeite na tua vida. E aquele homem olhou para mim, me abraçou e começou a chorar. Depois eu fiquei sabendo que ele estava desviado há algum tempo. E Deus mandou dizer para ele que aí Deus ainda se importava com ele, que ele não estava totalmente desviado, que ainda tinha óleo, que ainda tinha azeite, que ele era de Deus, que era para ele voltar. Aleluia. Um pastor contou num testemunho que um dia ele estava dormindo, 3 horas da manhã, toca o telefone e um jovem recém-convertido da igreja disse assim: pastor está com tempo agora? Disse: bom, são 3 horas da manhã, né? O que você quer, meu jovem? Pastor, eu posso ir na sua casa? É urgente? Não, é urgente, pastor, Deus falou comigo. Ele disse: 3 horas da manhã, podia falar com ele outra hora, né? Mas tudo bem, né? Sou pastor, tal. Aí o jovem veio, ele disse: pastor, Deus falou comigo que é para nós sair e dar uma volta aqui no centro da cidade de São Paulo. Imagine você, dormindo, 3 horas da manhã, chega um recém-convertido, né?
Aí ele disse, tá bom, mas vamos obedecer. O pastor pega o jovem, vai com o carro lá pelo centro de São Paulo, 3 horas da manhã, quase ninguém lá, né? E tal. Aí ele disse, e agora? Não sei, vou esperar o Espírito Santo falar, o jovem disse. E o pastor já pé da vida, né? Para não dizer outra coisa, né? Então, chegou lá, para aqui, pastor. Aí ele disse assim, agora o que eu faço? Deixa eu gritar, aleluia, glória a Deus. O jovem convertido gritou, Jesus salva, e tal. Era isso. Aí o pastor disse, só isso? Só isso. Pegou, embarcou no carro e voltou. O pastor foi e disse, não, eu saí da cama 3 horas da manhã, um jovem convertido, para ele gritar aqui na próxima sinaleira, aleluia, glória a Deus, Jesus salva. Mas tudo bem, passou-se um dia, passou-se 2, passou um final de semana, e no outro final de semana, o culto é uma bênção e tal, e de repente entra um senhor lá do fundo da igreja, levanta a mão e diz, eu queria dar um testemunho. Aí ele disse, qual é o testemunho? Posso falar do testemunho que Deus falou? Ele disse, na madrugada do dia tal, eu estava lá em cima do edifício, do prédio, para me suicidar. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu sou um homem rico, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que o homem pode ter. Mas eu estava com um vazio tão grande que eu ia me suicidar. Eu disse, Deus, se tu não falar comigo agora, eu vou tirar a minha vida agora. E quando eu me preparei para me suicidar, eu escutei uma voz, aleluia, glória a Deus, Jesus salva, aleluia. Eu quero dizer que mesmo aquilo que não tem sentido nenhum na tua vida, quando Deus manda falar, é porque Deus tem um propósito, aleluia. E às vezes a gente faz loucura que parece que não adiantou de nada, parece que perdeu tempo, parece que perdeu o sono, mas é Jesus te dizendo, ei, eu estou mudando a vida de alguém, eu estou mudando a tua casa, eu estou mudando a tua vida, eu quero te dar uma experiência. E aquele pastor disse, eu vou obedecer mais a Deus, eu preciso ser que nesse jovem convertido, que quando Deus fala, eu obedeço, eu tenho que parar de raciocinar como pessoas normais, eu preciso ser sobrenatural, porque Deus não usa os normais, Deus usa os loucos da vida, aleluia. E quem oferece um banquete para Jesus, sempre é recompensado. Jesus ofereceu um banquete para Zaqueu, aliás, Zaqueu ofereceu um banquete para Jesus, e ele convidou a sua família, seus amigos, os amigos publicanos da época, os chamados pecadores. E Jesus senta lá. Imagina a conversa. Naquela mesa, provavelmente, o Zaqueu se reunia com os seus liderados, porque ele era o chefe. Ele fazia reuniões e dizia, olha, gente, nós cobramos tantos impostos do povo. Vamos fazer o seguinte, agora isso aqui vai para Roma, isso aqui vai para o nosso bolso. Era isso que eles faziam. E aquela mesa, que era objeto de discussão de lucros e rendas, agora não. Agora entra Jesus naquela mesa. Toda vez que Jesus entra numa mesa, o ambiente muda, aleluia. Agora entra o Jesus falando que perder é melhor, que só pode ganhar quem perde, que só pode viver quem morre, que só pode ser feliz quem renuncia, aleluia. O evangelho é totalmente diferente. Jesus entra naquela mesa, aqueles pecadores que até então ninguém falava com eles, ninguém dirigia a palavra para eles, porque eles eram a escória da sociedade, ninguém se importava com eles. Jesus veio e se importou e começou a falar a palavra de vida eterna. Quando perceberam, era um pecador se convertendo, era outro, e aquela casa se encheu, e Deus falou, hoje entrou salvação nessa casa, aleluia, porque quando Jesus entra, a salvação entra também, glória a Deus. E Zaqueu pensou que era o dono da casa, mas quando Jesus entra nessa casa, o anfitrião torna-se o convidado, aleluia. Quando Jesus entra na nossa casa, de verdade, não é mais você que é o anfitrião, é Jesus. Você apenas é um servo. Naquela casa, era uma casa que talvez muita gente foi lesada, muita gente foi roubada ali, naquelas reuniões.
Agora, Jesus entra e as coisas materiais perdem o valor. O julgamento alheio perde o valor diante do amor de Jesus. A descrença perde o valor diante do valor de um chamado, daquele que acredita em você. Ninguém acreditava mais em Zaqueu. A família não acreditava. A religião excluiu. Todos excluíram. Mas Jesus viu algo bom em Zaqueu. O diabo tenta extrair o pior de você, para você mesmo se sentir um lixo, um sem valor. Mas Jesus, mesmo você se sentindo assim, Ele consegue extrair o melhor de você, aleluia. Zaqueu foi profundamente tocado, arrependeu-se, foi salvo, porque Jesus não o criticou. Jesus não está te criticando. Jesus não está apontando dizendo para você: por que você não ora mais? O que você está fazendo? Por que você está vindo na igreja? Por que você fez isso? Jesus não está dizendo isso. Jesus simplesmente está dizendo assim, ó: filho, filha, eu te amo do mesmo jeito. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está sem forças. Mas mesmo assim eu te amo. Eu não estou aqui para te criticar, estou aqui para te amar. E filho, a gente se ama, não critica tanto. Quando a gente se critica mais do que se ama, afasta. Quando a gente se ama mais do que se critica, a gente traz eles de volta. E Jesus está querendo te trazer de volta. Aleluia. Diante do conceito de Jesus, a tua vida muda. O homem de pequena estatura tornou-se grande diante de Deus. O ladrão, Zaqueu, que é chamado do ladrão, se tornou cristão. O traidor foi atraído por Cristo. O Zaqueu, que significa, como eu falei antes no começo, puro, inocente, uma verdadeira piada para a sociedade da época, agora está fazendo jus ao seu nome, começou a ficar puro, ficar inocente, ele se arrependeu. Porque quando Jesus entra na nossa vida e a gente se arrepende, tudo muda, aleluia. Jesus veio sim para resgatar sua verdadeira identidade. Você não é aquilo que o mundo diz. Você não é aquilo que você acha que é. Você é aquilo que a Bíblia diz que é. A realidade você pode pensar que a realidade é uma coisa, mas a verdade é o que a Bíblia diz, aleluia. Eu não sou aquilo que o mundo diz. Eu não sou aquilo que às vezes até eu acho que eu penso que sou. Mas eu sou aquilo que a Bíblia diz, eu sou mais que vencedor. Eu não fui nascido para vencer. Aquele que é nascido do Espírito é vencedor. E a Bíblia diz que você e eu somos mais do que vencedores, aleluia. O rico, que parecia que havia se tornado pobre, porque diz ele que ele restituiu aquilo que ele roubou, agora sim se tornara rico espiritualmente. O Zaqueu, o esperto, que ganhava dinheiro fácil, agora se tornou Zaqueu, o escolhido, aleluia. Porque o mundo sim é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos, aleluia. Não importa não adianta se você é esperto, se ganha dinheiro fácil. O que importa é se você é escolhido. Quando Deus te escolhe, e Deus diz: eu escolhi essa pessoa e ponto final. Não é o diabo que vai te dar um fim na tua vida, não é você, mas é Deus, aleluia. Talvez você chegou aqui não tendo falta de dinheiro. Talvez a tua família é boa. Você tem uma família abençoada. Talvez você tenha um bom emprego, tenha um bom salário, tem filhos abençoados. Talvez quando você olha para a tua vida, nem você mesmo sabe o que está faltando. Está tudo certo. Zaqueu estava assim. Não faltava nada para ele. Mas faltava Jesus. Quando falta Jesus, falta algo. Falta algo. É como aquela história do menino que o pai disse para ele queria brincar com o pai estava sem tempo. E o pai disse para ele: filho, eu vou te dar um quebra-cabeça. E o pai cortou o quebra-cabeça. E era um homem segurando uma criança no colo. Ele disse: imagina que esse é o papai e esse é você. Então eu quero que você
Minto, era o estado do Brasil, perdão. Era o estado do Brasil. Ele disse, eu quero que você monte o estado do Brasil aqui. Você aprendeu geografia e tal. Só que atrás tinha um homem e um pai segurando uma criança. Atrás do estado do Brasil. E aquele menino pega, em vez de ele montar o quebra-cabeça, olhando para o estado do Brasil, região sul, norte, nordeste, centro-oeste e assim por diante, né? Sudeste. Ele pega e vira o quebra-cabeça e tem um homem segurando uma criança. E rapidamente ele montou o quebra-cabeça, porque ele olhou um homem segurando uma criança. Aí o pai disse, mas como que você montou tão rápido esse quebra-cabeça? Porque o pai queria que ele ficasse entretido lá e ele ganhasse tempo e fizesse outras coisas. Ele disse, porque eu consertei o homem, consertei o pai e o filho. Quando você conserta a família, você conserta o teu mundo. Aleluia. O que Jesus quer fazer hoje na nossa vida? Jesus quer entrar na nossa casa. E eu estou terminando. Porque na casa onde Jesus entra, há arrependimento. Na casa onde Jesus entra, a salvação na família. Na casa onde Jesus entra, a conversão. Na casa onde Jesus entra, essa casa é transformada. Toda casa que Jesus entrou, alguma coisa diferente aconteceu. Na casa onde Jesus entra, o ambiente muda. Na casa onde Jesus entra, a indignidade dá lugar à justificação. Na casa onde Jesus entra, a mesa de pecadores se transforma em mesa de bênçãos, aleluia. Na casa onde Jesus entra, a ganância se transforma em generosidade. Na casa onde Jesus entra, a restituição. Na casa onde Jesus entra, alguém é curado. Na casa onde Jesus entra, o julgamento e a condenação se transformam em liberdade e alegria. Na casa onde Jesus entra, alguém se levanta. E eu estou aqui para dizer que Jesus está dizendo, filho, filha, é tempo de levantar. Eu sei quem você é, filho, filha. Eu sei a tua identidade. Eu te conheço pelo nome. Não importa o que você acha de você, o que as pessoas dizem de você. O que importa é o que eu vejo em você, o que eu sei quem você é. E Deus sabe a tua identidade. Deus te conhece pelo nome. Você não foi um erro. Você não está sendo um erro. Você pode ter errado, sim, mas Deus está dizendo para você, fui eu que te escolhi. Não pense, por que eu estou aqui? Você está aqui porque eu quis que você estivesse aqui. Zaqueu pensou que era ele que ia ver Jesus quando subiu naquela árvore. Mas Jesus disse, não, eu sabia que você ia estar lá. Eu sabia exatamente como ia estar o teu coração e o lugar que você estava, e eu vou me convidar para entrar na tua casa. Hoje Jesus está se convidando para entrar na tua casa. Chega, né? Chegou o tempo de você parar de desculpa. Se renda. Mas se eu errar, continue de novo. Quem não erra? Eu não estou aqui para te acusar. Nem Jesus fez isso. Quem sou eu para fazer isso? Eu estou aqui para dizer que talvez você esteja sendo até julgado por pessoas, e talvez até pela tua família. Você talvez já decepcionou muita gente. E talvez até se decepcionou consigo mesmo. Mas saiba que você nunca decepcionou Jesus. Como não, pastor? Como nunca me decepcionei Jesus? Porque Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é de verdade. Ele sabe que você pode ter errado, sim. Mas se você está vivo, pensa comigo. Se você ainda está vivo, e você ainda está aqui escutando a palavra de Deus, porque Ele ainda acredita em você. Senão você nem estaria mais na igreja, você nem estaria mais vivo. Jesus já tinha desistido de você. Se você está aqui ainda, grave isso. Porque Ele sabe quem você é. Ele acredita em você. Aleluia. Eu estou sentindo virtude do Espírito Santo nesse ambiente. Onde Jesus chega, chega a vida. Talvez você está assim, como Zaqueu. Tem tudo. Não dá para reclamar de nada. Poxa, por que eu vou reclamar? Minha vida está isso, eu tenho saúde. Mas
Parece que não tem dia que não tem vontade de levantar. Tem dia que não tem vontade de fazer nada. Mas eu quero dizer que Jesus chegou. Quando Jesus chega, e Jesus não está decepcionado contigo, nem estava decepcionado com Zaqueu. Tanto é que Jesus chamou Zaqueu de puro, de inocente, que era o nome dele. Puro, inocente, vem que eu vou na tua casa. Talvez as pessoas nem chamavam mais ele pelo nome. E não só chamou Zaqueu pelo nome, mas como se convidou para ir na casa dele. Jesus sabe que você precisa, que ele precisa ir na tua casa. Jesus sabe que se ele não entrar na tua casa de verdade, às vezes você não está convidando Jesus. Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou te convidar para aceitar Jesus, nem para fazer uma nova aliança. Eu vou declarar que Jesus está se convidando, porque o texto diz isso, para entrar na tua casa. E a casa de Zaqueu foi mudada. Zaqueu era cheio de problemas interiores, não exteriores. Exteriormente estava tudo certo. O problema não é o exterior, porque o exterior a gente se resolve às vezes, mas o problema é o interior. E talvez exteriormente você tem tudo. Você olha para fora, está tudo certo, mas quando você olha para dentro está errado. Jesus está dizendo, eu estou me convidando para entrar nesse coração. Eu queria te convidar para ficar de pé. Eu quero orar por você. Creia nessa palavra. Creia nessa oração. Você não está convidando Jesus para entrar na sua vida. Ele está se convidando. Assim como fez com Zaqueu. Porque você veio. Entenda que essa igreja é como se fosse a árvore que Zaqueu subiu. Você veio até a árvore. Você está aqui. Então Jesus se convida para entrar na tua casa. E quando ele entra na tua casa, deixa ele falar. Fale menos e escute mais. Deixa ele falar. Se você convidar Jesus para ir na sua casa e só você quiser falar, ele não pode falar. Deixe Jesus falar contigo. Ouça a voz dele. Eu quero orar, Senhor, por essas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, está aqui os meus irmãos, Pai. Quando eu olho para eles, exteriormente, parece que está tudo certo, Pai. Eu vejo pessoas saudáveis, eu vejo pessoas bem vestidas, eu vejo pessoas bonitas, eu vejo pessoas até sorridentes. Porque eu consigo, Senhor, como homem natural, enxergar o exterior. Mas, Senhor, alabassuri carabagaias, irabassuri camanabalaxiri carabagaias. Tem gente que está morrendo aqui, Senhor. Tem gente que está morrendo, Deus. Tem gente que está morrendo, ou está morto espiritualmente, Senhor. Se tu não entrar hoje nessa casa, Senhor, talvez eles não tenham uma outra chance. Se tu não entrar hoje na vida deles, Senhor, talvez, Senhor, eu não sei o que será da vida deles, Senhor. Se Jesus tivesse passado por Jericó e não tivesse parado nessa casa de Zaqueu, naquela ocasião Zaqueu não tinha mais tido nenhuma chance, Senhor, porque Jesus logo depois foi morto e ressuscitou. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó, e naquela última vez ele ainda teve compaixão de Zaqueu. Assim, Senhor, eu peço que hoje tu tenhas compaixão, Senhor, dos teus filhos. Senhor, se convida para entrar na vida deles, Senhor. Muda esse coração, muda essa casa. Em nome de Jesus eu declaro um tempo, Senhor, de crescimento espiritual, Pai. Um tempo de renovação, porque esse é o ano de renovar as forças de Deus, Pai. Comece a falar com Deus, deixe Deus falar. Vamos adorar a Deus.